Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo, com base na carta aos Hebreus. Mas, antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe aí para os irmãos da tua igreja, no WhatsApp do grupo aí. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 5, que traz o título O Autor da Salvação Eterna, e que tem o texto base em Hebreus 5, do versículo 7 ao 10, o qual estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, irmãos, o objetivo da lição dessa semana é de apresentar Jesus Cristo como o sumo sacerdote perfeito, que se compadece de nossas fraquezas e também nos garante a salvação eterna, incentivando a gratidão pelo sacrifício de Cristo e também o crescimento em conhecimento e prática da fé cristã. Deste modo, nós veremos nesta lição de hoje que o sacerdócio do Senhor Jesus é superior à ordem levítica e que, por isso, ele teve uma autoridade para inaugurar uma nova ordem e um novo tempo. Com isso, entenderemos biblicamente a natureza da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. Compreenderemos também que o sacerdócio de Cristo foi superior quanto ao serviço. E, por conseguinte, nós poderemos expressar a importância teológica do sacerdócio do Senhor Jesus. Mas, antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos aí que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Tenham paciência, eu vou ler todos aqueles que têm mandado aí o seu comentário. Em especial hoje eu quero mandar o meu abraço para a Sheila Viana Nunes, ela é da Igreja Batista Parque Guarus, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Meus cumprimentos também para a Viviane Raposo, ela é da Segunda Igreja Batista em Rio Bonito. Um abraço agora para a Odisseia Navarro Rodrigues, ela é da Igreja Batista em Itabua, fica no município de São Fidélis, no norte fluminense. Outro abraço para Osimar Peixoto, da Igreja Batista em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio. Meus cumprimentos para o diácono Alexandre Silva, da Igreja Batista em Vila Ivonete, que fica em Rio Branco, lá no Acre, lá no norte do Brasil. Um abraço também para o Mazinho Paló. Ele é da Igreja Batista
da igreja que fica lá no Noroeste Fluminense, em Itaperuna. Ele também tem nos acompanhado aqui pelo nosso canal. E quando você mandar aí o seu recado, não se esqueça de colocar aí de onde você é, qual igreja que pertence. Bem, com relação à lição, na lição anterior, nós aprendemos que a fé em Cristo Jesus é o que traz sentido às nossas expressões de culto. E que por meio dessa fé, nós podemos entrar no descanso de Deus. Hoje, nós refletiremos sobre a pessoa de Cristo, o autor da nossa salvação, o humano perfeito e perfeito Filho de Deus. Essa passagem que estudaremos talvez seja a mais enfática acerca da perfeição do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. O texto, ele nos apresenta o nosso Senhor como um sumo sacerdote capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, porque ele havia sido tentado em tudo. Com base neste fato, que o autor aos Hebreus, ele nos encoraja a todos os cristãos, ainda no final do capítulo 4 de Hebreus, no versículo 16, quando ele diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que possamos receber misericórdia e encontramos também graça que nos ajuda no momento de necessidade. Então, irmãos, dessa maneira, nesta lição de hoje, nós estaremos refletindo também que os desafios da igreja daquela época, bem como da igreja atual, deve apontar na direção que a identificam com os desafios enfrentados também pelo Mestre na sua vida terrena. Dessa maneira, o estudo desta lição de hoje irá demonstrar biblicamente essa natureza superior do sacerdócio de Jesus Cristo. Nos ensinará também que o sacerdócio de Cristo foi superior quanto ao serviço de todos os outros sacerdotes que passaram então. Também irá expressar a importância teológica, então, do sacerdócio do Senhor Jesus. Assim, estaremos aprendendo a partir de agora. E desta maneira chegamos, irmãos, ao primeiro tópico da nossa lição, que traz o título Jesus, o humano perfeito. Jesus, o humano perfeito. Neste tópico inicial aí, veremos o autor da carta aos Hebreus apresentando quem na realidade é Jesus. Veremos que a partir de Jesus nós não precisamos de intermediários para chegar até Deus, pois Jesus é o grande e sumo sacerdote que nos liga ao Pai. O início do capítulo 5 da carta aos Hebreus é uma continuidade do que é expresso no final do capítulo 4, segundo o qual nós podemos confiar na promessa do descanso de Deus. Porque Jesus, o sumo sacerdote perfeito, entrou no santuário celeste após descansar das suas obras aqui na terra. O autor da carta, ele conclui que Jesus é o mediador perfeito entre nós e, que cremos, e também Deus. Deste modo, ao olharmos para os 3 últimos versículos do capítulo 4 de Hebreus, veremos esse apontamento do autor da carta. O sacerdote era aquela pessoa que especialmente era escolhida por Deus e que, ao termo, como diz ali em Êxodo e Levítico, entendemos mais sobre esse indivíduo, que estava sobre a responsabilidade de apresentar o homem para Deus. Isso se deu por causa do distanciamento entre o ser humano e o Senhor. E dessa forma o sacerdote, através das ofertas
e dos sacrifícios fazia esta mediação. Aqui neste texto de Hebreus, nós vemos Jesus, aquele que pode verdadeiramente representar o gênero humano diante do Pai. Pois o véu do templo, ele se rasgou. E Jesus, com sua morte, com a sua ressurreição, e ao subir ao céu, ficando à destra de Deus, sendo, portanto, aquele que definitivamente nos apresenta para o Pai. Mas a pergunta que persiste é: por que devemos confiar na promessa de um descanso eterno em Deus, pelo fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados, ressuscitado e voltado para o céu? Ora, essa é uma questão importante. E o autor da carta, ele dedica este capítulo 5 e também os próximos a responder. Ele introduz a sua argumentação fazendo uso do significado de um dos ofícios centrais da antiga aliança, o ofício de sumo sacerdote. Logo no primeiro versículo do capítulo 5, o autor afirma que cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, ao contrário do sacerdócio arônico, que oferecia aí ofertas e sacrifícios, Jesus ofereceu a sua própria vida como oferta a Deus, em nosso favor, como estudamos em Hebreus 4, de 14 a 16. Assim, é importante notar que o sumo sacerdote é nomeado dentre os homens para o serviço divino, isso é, para confessar e pedir perdão pelos pecados do povo a Deus e ser também o responsável por ensinar a lei do Senhor ao povo. O sumo sacerdote no tempo antigo, no Antigo Testamento, ele deveria ser descendente de Levi, um dos filhos de Jacó, segundo a ordem do Senhor a Moisés, expressa no livro de Êxodo, no capítulo 28. Com efeito, por ser do gênero humano, como qualquer um de nós, o sumo sacerdote podia se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho. Pois também ele mesmo, pois estava aí também rodeado de fraquezas. Registra aí o autor da carta de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 2. A intenção dele é mostrar que o sacerdócio de Jesus superou o sacerdócio arônico e a ordem levítica, em grandeza e também em qualificação. Os sacerdotes humanos eram cobertos, então, de fraquezas e defeitos, e por isso pouco podiam fazer pelos homens. Todavia, Jesus, como sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita, e por conta disso, era capaz de condoer-se e também socorrer os que a ele recorriam e também recorrem. Por fim, o autor finaliza censurando os crentes pela ignorância deles frente a uma doutrina de tão grande relevância. Por ignorantes devemos entender aqueles que não conheciam a lei do Senhor, por aqueles que desviam, aqueles que conheciam o caminho, mas por conta dos próprios erros e pecados se afastavam da obediência a Deus. Por conseguinte, o autor da carta ele aponta que Jesus Cristo, a palavra encarnada, mesmo não sendo descendente de Levi, e sobre isso nós refletiremos posteriormente em outras lições, é o representante perfeito do gênero humano, porque pode se compadecer das nossas fraquezas, justamente porque
ele viveu sob a limitação da mortalidade. Com essa exposição, o autor ele quer chamar a atenção para o mistério da encarnação, quando Deus se humaniza para tratar com os homens. Jesus, quando estava nesta terra, ele experimentou todas as dores e privações que um ser humano poderia experimentar. Aqui, então, algumas que Jesus experimentou estão registradas na palavra de Deus. A tentação, em Mateus 4, de 1 a 11. A rejeição, que está registrado em Lucas 4, de 14 a 30. A privação, em Mateus 8, 20. A angústia, em Marcos 14, 34, entre outras. O profeta Isaías, séculos antes do acontecimento da chegada do Messias, ele profetizou que Cristo seria um homem de dores, experimentando no sofrimento. Isaías 53, de 3 a 7, assim o diz. Mas é importante frisar, tudo isso Jesus passou sem pecar. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Jesus, o Filho Perfeito. Jesus, o Filho Perfeito. Neste tópico nós veremos que Jesus ele venceu a morte através da sua ressurreição. E o versículo de 8 até o versículo 10 de Hebreus 5 diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sendo então designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O texto ele nos apresenta uma realidade em que Cristo, mesmo com todo o sofrimento, ele obedeceu. A finalidade deste texto é mostrar para nós a realidade do sofrimento e também da experiência de Jesus. O Mestre, de fato, sofreu corporalmente, mostrando que o seu sacrifício foi uma oferta perfeita e absoluta como sumo sacerdote. E foi real, porque se Jesus Cristo não tivesse sofrido corporalmente, fisicamente, seria uma experiência sem valor algum. Deste modo, não obstante o fato de Jesus ser o perfeito representante do gênero humano diante do Pai, não podemos negar, de forma alguma, a sua natureza divina. A encarnação de Cristo fora profetizada por vários profetas no Antigo Testamento. Um deles foi o profeta Isaías, que explicitou que o Emanuel, o Deus conosco, chegaria e também registra ele assim em Isaías 7,14. E que o seu nome, isso é, os seus atributos seriam maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, como escreveu em Isaías 9,6. Por sua vez, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 7, ele exorta os cristãos filipenses a terem mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não há dúvida, portanto, na palavra de Deus, de que a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, foi um
acontecimento singular na história. A realeza, o propósito pelo qual viveu, a sua vida santa que possuía e também a submissão demonstrada no seu ministério apontam para a superioridade do serviço de Cristo Jesus. À luz desta importante constatação, o autor da carta aos Hebreus, ele conduz os seus primeiros leitores, e é claro, a todos nós, na direção de que o sumo sacerdócio de Cristo não é resultado de uma ação humana, como, por exemplo, ser descendente da tribo de Levi, como era na antiga aliança. Ao deixar isso claro, o autor de Hebreus, ele lança mais uma advertência, devido à aparente incapacidade dos seus leitores de perceberem até mesmo as mais elementares verdades do cristianismo. Para caminhar em direção à maturidade, deve-se valer das verdades que tem ensinado como guia e também distinguir o bem do mal, para ser considerado alimento sólido e não leite. As verdades devem ser explicitada na prática, e assim ele deixa demonstrado nos versículos 11 até o 14. Então, dessa maneira, o sumo sacerdócio de Cristo foi outorgado pelo próprio Pai. O autor da carta ilustra essa verdade no verso 5 do capítulo 5, mencionando aí também o Salmo 2, no verso 7, que diz: assim também Cristo, ele não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Ora, a sequência dos versos que corresponde especificamente os versos 7, 8 e 9 do capítulo 5 da carta aos Hebreus, nos mostra os efeitos da encarnação do Filho perfeito de Deus quando esteve neste mundo, amaldiçoado pelo pecado. O autor da carta parece desejar relembrar as várias passagens em que Jesus ele suspirava de decepção e também por conta aí da incredulidade das pessoas, da hipocrisia religiosa, daqueles que se utilizavam do serviço do Senhor e da agonia no Getsêmani, que precedeu aí a sua prisão, julgamento e também crucificação. Tudo isso sendo observado pelo Pai, que poderia o livrar, mas permitiu que ele consumasse a sua obra perfeita, sendo assim o autor da nossa salvação. Entendemos dessa forma que é fundamental reconhecer o quanto foi caro o preço pago pelo Filho de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Podemos ter apenas um vislumbre de como deve ter sido aí penoso para Jesus deixar a sua glória no céu e ser aperfeiçoado no sofrimento. Assim, registrado no versículo 9, isto é, o Filho perfeito que sofre as nossas dores em obediência àquele que o comissionou. De fato, não podemos tratar a nossa salvação como algo comum ou trivial, mas devemos reconhecer e sermos gratos ao Senhor Jesus pelo seu grande amor por nós. Para aqueles irmãos que receberam esta carta, a compreensão dessa doutrina era de suma importância para o viver cristão. Mas, como vimos, estava faltando o crescimento neste conhecimento por parte dos leitores, o que tornava difícil para o autor torná-la compreendida. Era uma doutrina que, às vezes,
transcendia em muito aqueles princípios formadores da fé cristã. Requeria maturidade, o que só teria sido possível se eles exercitassem suas mentes na meditação da palavra de Deus. Por isso, é bom que entendamos também, nos dias de hoje, que nos é necessário estudar muito a palavra do Senhor, os conteúdos doutrinários nela contidos, para que possamos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas e não sermos conduzidos às falsas doutrinas e comportamentos contrários à palavra de Deus, produzidos por falsos profetas nos dias atuais, como nos dias dos irmãos destinatários da carta aos Hebreus. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição e que traz o título Sua Igreja, um constante aperfeiçoamento. Sua Igreja, um constante aperfeiçoamento. Neste tópico, veremos que a maturidade, como a gente já tinha falado um pouco no tópico anterior, essa maturidade espiritual traz muito prejuízos, essa falta dela, ou seja, a imaturidade, para a igreja, como ficou finalizado no tópico anterior. Era de suma importância este conteúdo em termos doutrinários naquelas igrejas, as quais estavam recebendo esta tão significativa epístola. A esta altura, o autor da carta aos Hebreus parece fazer uma breve pausa em seu argumento para exortar os nossos primitivos irmãos, ou os primeiros irmãos, sobre o perigo da apostasia, isto é, de abandonar a fé em Jesus. Para o autor fica claro que quando não se tem maturidade suficiente na vida cristã, fica difícil e às vezes até mesmo impossível de se fazer escolhas acertadas e facilmente ser enganado por pessoas calculistas e narcisistas e que fazem muitos até abandonar a fé cristã, até abandonar as igrejas. Ele introduz essa exortação mostrando que o abandono na fé é iniciado no coração daquele que não está firmado no conhecimento da palavra de Deus. Jesus ofereceu a sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor, como registra Hebreus 4, no versículos de 14 até o 16. E o autor ele estava vendo que eles estavam abandonando esta verdade por busca de uma fé materialista, onde o que importava era o visível e imaterial no sacrifício mosaico, e não a realidade prometida no sacrifício de Cristo naquela cruz. E sua ressurreição, a sua assunção aos céus, bem como a sua glorificação. Essa questão doutrinária era e é de suma importância para a fé cristã até os dias de hoje. Assim, o autor parece lamentar que os cristãos hebreus já deviam estar muito mais fundamentados na fé em Jesus. Mas, em vez disso, eles ainda estavam precisando ser ensinados sobre a doutrina mais elementar da fé cristã. Com efeito, o autor da carta, ele compara aqueles que não se aprofundam no conhecimento de Cristo a um bebê que não tem ainda condições de consumir alimentos de adultos ou alimentos sólidos. Por alimento infantil, o autor quer indicar a falta de experiência na palavra de Deus. Por alimento de adulto, como ele aí deixa claro. O autor quer indicar aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades, ou seja, os seus conhecimentos exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Está registrado assim no versículo 14. Com isso,
o autor ele inicia um assunto que será retomado nos capítulos finais de sua carta, a saber que o conhecimento de Cristo produz práticas adequadas com o seu reino, sendo essa a identificação de um sinal de pertencimento. Da mesma forma, o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 6, nos exorta que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Portanto, a prática da vida cristã é um testemunho do nosso pertencimento ao autor da nossa salvação. Este é o constante desafio e aperfeiçoamento da igreja. Andar como Jesus andou. Mesmo em um mundo caído pelo pecado, não devemos assemelharmos ao mundo. Infelizmente, a igreja sempre enfrentará os desafios dos falsos irmãos, dos falsos profetas, dos fracos na fé, dos insubmissos, dos hipócritas, enfim, dos maus, que se infiltram no meio do povo de Deus e daqueles que nos odeiam e perseguem. Porém, precisamos desenvolver mais e mais a nossa consciência cristã e praticarmos as obras do Mestre enquanto estamos neste mundo. Uma pessoa imatura, cuja fé não está alicerçada na palavra de Deus, em geral, é levada por qualquer vento de doutrinas. Precisamos crescer na fé cristã, e que o nosso crescimento também possa ser demonstrado mediante aos nossos frutos e nas nossas atitudes. Nosso mundo, e nesse mundo aí, nessa maneira que nós temos de falar, de pensar e de agir, deve ser coerente com os ensinos de Jesus, pois somos os seus discípulos. A imaturidade espiritual dos crentes traz muitos prejuízos para a igreja. No caso das igrejas que estavam recebendo a carta aos Hebreus, havia muito desvio na fé, que estavam aí impedindo os avanços da obra de Deus. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta quinta lição deste quarto trimestre da revista Palavra e Vida. Na lição dessa semana, tivemos aí o privilégio de aprender que no final do capítulo 4 de Hebreus e todo o capítulo 5 trouxeram aí aspectos relevantes sobre o sistema sacerdotal nos dias bíblicos. E vimos que o autor da carta aos Hebreus, ele apresentou primeiramente as qualificações que eram exigidas para um sacerdote. E depois contrastou essas com o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus. O Filho de Deus, ele viveu todas as nossas condições humanas. E como sacerdote perfeito, ele é o único que está habilitado para interceder por nós. Essa é uma doutrina que todos devemos conhecer para o nosso crescimento e também para o crescimento da igreja. Jesus foi aclamado por Deus como o Messias davídico, no Salmo 2, no versículo 7, e como sumo sacerdote também, no Salmo 110, no versículo 4. Portanto, o sacerdócio de Jesus se dá em razão da sua filiação divina e por essa razão, ao fato do seu sacrifício, ele é o nosso Salvador e Senhor. E somente por ele nós podemos chegar até o Pai. Ele é o único que liga o homem a Deus. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas aí pelo pastor Alonso Castro Colares
Júnior. Na primeira reflexão, nós vemos que Jesus, ele passou por todas as situações que nós passamos, porém sem pecado. Você consegue identificar aí algumas dessas situações em sua vida? Como você tem aí aprendido com Jesus dentro desse contexto? Na segunda reflexão, você imagina o quanto foi difícil para Jesus a vida neste mundo? Alguma vez você teve de se humilhar para retirar alguém aí de uma situação difícil? Na terceira reflexão e última, como você lida com as pessoas difíceis na igreja? Demonstra o amor de Jesus por elas? E demonstrar o amor, às vezes, é até ser duro com essas pessoas, para que elas possam caminhar na palavra. Discuta, então, essas propostas junto com os seus irmãos de classe, para que cada um, biblicamente, também possa crescer em conhecimento. E não se esqueça que a imaturidade dos irmãos que foram destinatários da carta aos Hebreus evidencia o perigo da fragilidade da fé infantil e a necessidade do crescimento espiritual. Eles ainda eram crianças na fé, porque alimentavam ainda do alimento de pequeninos. Quando não se tem maturidade suficiente na vida cristã, fica difícil, às vezes, até impossível, de se fazer escolhas acertadas. Com este exemplo, nós vimos que precisamos nos manter firmados em Jesus Cristo, buscando a sabedoria divina e cultivar também uma vida de forma que firmamos a cada dia, possamos firmar a cada dia a nossa fé na doutrina bíblica para continuarmos aí a crescer até o dia que o Senhor vier nos buscar. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Tem aqui também ao lado, vai aparecer um botãozinho para você clicar e também você fazer aí a sua inscrição. E compartilhe dessa lição para os irmãos aí da sua igreja no WhatsApp, para que eles possam também desfrutar desse conteúdo. Mas não esqueçam, nós estamos a cada dia publicando aqui uma nova lição. E na próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 6, com o título A Âncora da Alma. Estaremos aqui publicando essa lição, se Deus assim nos permitir. Amém?